Começamos mais um episódio do nosso podcast Perfection Talks. Eu sou Maria Carolina, estamos com a doutora Iris Marcus e hoje vamos falar sobre branding e posicionamento de marca. Tenho certeza que vocês vão amar, então já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho porque toda semana tem novidade de tecnologia, beleza e muitas novidades. Doutora Iris, tudo bem? Tudo. Um prazer receber você aqui. Meu Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na dermatologia. nome é Iris, eu tenho 28 anos, eu sou aqui de São Paulo. E eu acabei de inaugurar uma clínica aqui na Avenida Pacaembu, que chama Total Skin. E eu tenho uma máquina muito querida, Fotona Dynamis. E hoje eu fui convidada para falar um pouquinho sobre posicionamento, sobre estrutura, experiência de clínica. Doutora Iris, sua clínica tem muita identidade, muita autoridade, tem um branding maravilhoso. Como foi pra você falar, eu quero isso, e sair da estrutura convencional que a gente vê? Eu acho que assim, a estrutura convencional não combina muito comigo. Eu sempre tive essa pegada mais diferente, mais talvez leve. Eu queria trazer isso pra clínica também. E foi, no geral, algo muito natural. Então, fui criando, tendo as ideias, o local que eu realmente me representasse. E que o paciente se sentisse bem, que ele fosse acolhido, sentisse algo diferente, saísse um pouco daquele caos de São Paulo. Então, foi tudo criado, assim, indo nesse mesmo pensamento. Foi até que bem tranquilo, algo meio fácil, que veio, tipo, um insight muito rápido, assim. Então, E a gente vê que você traz uma experiência, né, para os seus pacientes. Sim. Não é uma coisa de, olha, vai vir aqui, vai fazer as tecnologias e acabou. É realmente uma experiência. Como é o feedback dos seus pacientes em relação a isso? Então, a experiência, ela acabou ficando bem, assim, diferenciada. E uma parte que todos os pacientes adoram, inclusive é uma porta de entrada para muitos pacientes, que eles olham, até confundem, assim, é um spa, é uma clínica? Eu ainda às vezes tenho que falar, não, gente, é uma clínica médica, porque tem tanto essa questão de cuidado extra, né? Então, o paciente espera a consulta ou o procedimento numa cadeira de massagem, ele faz o chá dele, faz o matcha, tem o drink da casa. Então, às vezes, dá aquela sensação de que não tá numa clínica médica, não tá indo para uma consulta, que é justamente o que eu queria. Então, o feedback dele é que, assim, ontem, inclusive, veio uma pessoa que falou: eu não tenho vontade de sair daqui. Ela veio acompanhar uma paciente e ela falou: eu saio daqui relaxada. Então, assim, pra mim é o melhor feedback possível, eu amo. E assim, muitas clínicas elas investem em estrutura, em tecnologia e você oferece experiência. Sim. Em algum momento você teve medo de fazer isso justamente por essa confusão de, eu tô num spa ou eu tô numa clínica? Até sendo bem honesta, no início, eu ainda queria levar um pouco mais pra parte de spa. Eu acabei Uhum, indo pra parte mais clínica, a parte clínica médica, porque, enfim, é a minha profissão, é o que eu gosto de uhum, fazer, eu realmente gosto de cuidar, gosto de ver a saúde global do paciente. Então, talvez tenha essa cause um pouco de incerteza, porque realmente a ideia inicial foi essa, e eu não consigo sair dela. Então, é uhum, como se eu tivesse tentado englobar as 2 junto, o que é um pouco diferente, uhum. e é o que é o diferencial da clínica, mas, assim, medo nunca tive. Não foi algo que me assustou. Uhum. Olha, vocês sabem que eu adoro dar aquela olhadinha nas redes sociais das nossas doutoras. E eu dei uma olhadinha na sua rede social e eu vi que realmente é uma experiência incrível. E, gente, me deu vontade de simplesmente sentar e fazer uma combinação de chás ali. Porque Você acreditem, viu né? essa parte, né? Eu vi, eu achei maravilhosa. Doutora, eu queria saber, né, falando até sobre os chás, Sim, a cultura japonesa te influenciou muito em criar esse branding, essa autoridade? com certeza. Eu sou mestiça, né, eu tenho descendência. A minha mãe, ela tem toda a família que veio do Japão, tem toda essa história. Uhum. E eu fui visitar o Japão em 2024. Quando eu fui lá, assim, foi uma surpresa muito, muito grande. O nível de cuidado deles, o nível de respeito, assim, é anormal, não é uma coisa que a gente não tá acostumado. O fato deles não jogarem lixo em nenhum lugar, não existe lixeira na rua, eles pegam o lixo, colocam na bolsa e levam pra casa. Então, assim, era todo mundo muito respeitoso, um cuidado, assim, um atendimento excepcional. Hum. E eu quis trazer isso, além da calma, de toda essa questão de aproveitar o momento, de realmente cuidar do corpo por um todo, da pele como um todo. Então, eu quis trazer toda essa filosofia para a clínica. E por isso que faz muito sentido tem toda a minha história, a minha origem, a minha raiz, e também toda a minha vivência da viagem com a cultura. E por isso que acho que faz muito sentido, combina bastante. Doutora, você pode dividir com a gente, com o pessoal aí de casa, o que que tem de tão diferente na sua clínica para oferecer para os pacientes que traz essa experiência Tá. e faz o paciente falar: nossa, é aqui o meu lugar.
Olha, eu não sei se é tão diferente, porque é aquilo que eu pensei. Eu queria coisas divertidas e legais que o paciente relaxasse, se sentisse bem. Não sei se sai muito do comum, você me diz depois, mas, o que eu tentei colocar são pequenas coisinhas que vão alegrando e, às vezes, até a gente vai adicionando, trocando pra ser sempre uma experiência nova. A gente tem um menu em leque, que eu acho legal, assim, desde o início quando você entra, já te oferecem o menu, então tem toda a parte de amenities mais orientais, então a gente tem um tipo de amendoim japonês, tem toda essa a questão do matcha lá na entrada mesmo, tem o drink da casa que é com matcha, a gente tem um drink com leite, sem leite, e depois as meninas do atendimento estão todas de um kimono, então, elas amam também, porque Nossa. elas ficam muito bonitas com as Aham. roupas. Uma coisa que eu acho muito legal na clínica são isso foi até meio que sem querer, eu comprei os livros, eu Aham. gostei muito, mas tem vários livros espalhados pela clínica com uma parte de Uhum. cultura oriental. Então tem livros sobre a casa de chá, sobre a cultura do chá, tem um sobre felicidade, então tá espalhado pela clínica, assim, eu acho muito legal, porque os pacientes às vezes estão esperando, e aí sai um pouco do celular, fica lendo, fica, mais imersivo nessa cultura. Os quadros também, tem toda uma história por trás, inclusive até é engraçado, eu nunca tinha comentado, os quadros da recepção, a minha irmã pintou, em Olha cima de só. livros antigos japoneses, que a gente Uhum. até eu fui lá, comprei, fui junto com o arquiteto, a Uhum. gente achou, são livros antigos mesmo, assim, a gente Uhum. tirou poeira, então tem toda uma razão por trás, assim, é com muito amor, muito carinho, não é só uma coisa bonita que a gente foi posicionando. E a parte que todo mundo gosta bastante são as cadeiras de massagem. Lá a gente bota aquela música mais oriental, uma música mais de meditação. Tem uma sala bem pequenininha, mas é uma das minhas favoritas, que tem LED em cima. Então a gente faz uma cromoterapia com uma aromaterapia, então o paciente pode escolher se ele quer qual óleo essencial, um óleo mais relaxante, Uhum. mais energizante, uma música, então uma música de meditação. Fecha aquela salinha e ele fica na cadeira de massagem, então pré-procedimento, para dar aquela relaxada. E as cadeiras em cima que fazem inteligência artificial, então elas analisam o seu corpo, elas olham onde está o problema, onde está sentindo dor, então elas criam uma massagem personalizada para você. Tem uma massagem facial de olho também. E aí tem o balcão, que é a casa de chá, que parece um bar, mas é uma casa de Uhum. chá, que é aí minha parte favorita, acho que foi a primeira ideia que eu tive quando eu quis criar um espaço, uma clínica. Eu quis sair um pouquinho do óbvio, assim, vamos trazer uma coisa diferente? Em vez de falar, meu cappuccino é o melhor, o meu café é muito bom, que eu amo café, é Uhum. uma cultura muito forte brasileira, eu quis sair um pouquinho dessa parte e trazer algo novo para as pessoas experimentarem. Então a gente tem opções de chás, blends que a gente fez para a clínica. Uhum. Não são chás comprados, não são chás de mercado, são nossos. A gente criou com a equipe, então a gente experimentou, trocou, adicionou baunilha, tirou canela e fez todos os nossos blends. E a parte do tailor-made, onde o paciente cria o próprio chá dele. E aí uma surpresinha, às vezes a gente coloca num saquinho, quando é uma ocasião especial, ele coloca na nossa sacolinha e ele leva para casa aquele chá que ele criou. Então, ele relembra aquele momento lá na casa dele ou com a família, é bem legal. É muito autêntico, Ah, né, obrigada. doutora? A gente está acostumada a ver muitos médicos que investem muito em tecnologia Sim. e às vezes acaba esquecendo um pouquinho de levar essa autenticidade. E a gente consegue ver aqui, gente, com a doutora, que ela foi sem medo de se jogar nas origens, de envolver laços familiares, em desenvolver uma experiência para o paciente. E eu tenho certeza absoluta que todo paciente que vai, além de passar pela consulta, fala que teve um dia maravilhoso, Ah, né? espero. Tomara, mas eles amam, assim, é muito legal ver o feedback, ver o pessoal saindo realmente relaxado, parece que inclusive eles vão fazer o procedimento, mas essa nem é a parte que eles gostam mais, assim, é estar lá com as meninas, todo mundo da equipe é muito, muito legal, então é sempre um feedback muito positivo em relação a isso também. Porque eu acho que não adianta você ter um espaço bonito e com uma experiência bonita se você não tem uma equipe que aposta, que apoia em você que gosta de estar lá, porque é isso que faz muita diferença. Acho que você perguntou se as pessoas têm um feedback legal sobre isso. Sim, O primeiro, na verdade, é sempre da minha equipe. olha só. Inclusive, é que todo mundo aqui é muito simpático e muito legal. É sempre o primeiro. Então, assim, foi pensado Foi, desde o comecinho até o com final, certeza. desde a estrutura até a tecnologia. E é lógico, gente, eu não conseguiria deixar de perguntar sobre tecnologia. Tem algo que você fala assim: eu amo essa especialidade, meus pacientes procuram, acho que vai ser o forte aqui da clínica. Tá. Como que é isso? Eu estava até comentando antes, com o pessoal, a parte corporal foi uma que eu não achei que ia ser Uhum. a maior procura e hoje em dia
é o que o pessoal realmente é a nossa porta de entrada. Muita gente vem querendo tratar mais o corpo mesmo, então com flacidez, pós-Monjaro, ou enfim, sedentarismo. Então, Uhum. a gente consegue combinar tanto essa parte de estética quanto bem-estar. A gente tem máquinas, né, também de contração muscular também que faz essa parte de sarcopenia, de envelhecimento. Então, é uma saúde estética unida. Então, a parte corporal tá sendo um ponto muito forte. E é uma expectativa que você não tinha. Você achou que, por Não. exemplo, trataria mais do quê? A minha área geralmente é mais clínica e tecnologias do Hã. geral de face, capilar também. E assim, eu achei que o foco ia ser isso, que ia ser: Uhum. "Ah, eu quero melhorar o melasma, quero, rejuvenescimento". E não, é assim, eu quero tratar a flacidez do abdômen. Então, foi uma surpresa boa. Uma surpresa muito Uhum. boa. E doutora, esse diferencial, essa autoridade, esse estudo, né, sua ida ao Japão, realmente atingiu o público-alvo que você queria? A gente é bem bebezinho ainda, a gente tá Uhum. nascendo, a gente tá construindo o nosso público-alvo e, assim, eu tô amando meus pacientes, as pessoas que a gente tá recebendo. Eu acho que o meu público-alvo são aquelas pessoas que cansaram um pouco daquela venda de pacote, venda de protocolo. Já trabalhei em lugares que eram assim. Então elas sabem, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Porque, Sim. assim, é um comércio, mas também eu tô cuidando da sua saúde. Então eu queria tirar um pouco daquele peso de realmente você vai pra lá, vai pra clínica e se sente em casa. Eu vou ser muito honesta em questão de resultado, vou ser muito honesta no quanto você pode gastar. E às vezes eu até pergunto pro paciente: "É isso que você estava pensando? Você tá confortável?" Porque se ele falar não, eu tenho outras opções. A gente pode montar e organizar o protocolo em etapas diferentes, em procedimentos diferentes. Pensando na dermatologia, a gente tem estímulos muito diferentes. Então eu consigo com tecnologia, com injetáveis, com tópico. Então, eu acho que faz muito sentido, tá ornando muito com o meu público, com os pacientes que estão indo, e a gente tá começando a contar a nossa história e tá dando super certo. Acho que nossos pacientes, assim, vão ficar pra sempre com a gente, são de casa, e é exatamente isso que eu quero que eles se sintam com toda essa experiência. Gente, eu tenho certeza que vai ser uma trajetória linda. Aliás, por ser uma clínica recente, eu quero muito te entrevistar novamente depois, saber como foi, entender esse passo a passo, né, gente? Porque é muito interessante e diferente. Doutora, me conta mais uma coisa. Você acha que trabalhar com marcas reconhecidas internacionalmente também é um diferencial? Com certeza. Por ser uma clínica nova, por eu ter uma aparência nova, eu sou jovem, querendo ou não, eu preciso demonstrar autoridade, eu preciso impor um pouco de respeito, criar esse respeito com o paciente. E isso eu vou fazendo no meio da conversa, com o nosso atendimento, tudo, mas ter estampado, ter a marca por trás, saber o paciente saber que a gente se importa com entrega, é muito importante. Então foi uma decisão, foi uma parte muito importante da minha decisão na hora de escolher as minhas tecnologias, essa questão de ter esse reconhecimento, de ser confiável, de ter essa segurança na entrega. Então se sente mais segura com Com Fotona. certeza, com certeza. Inclusive foi a primeira máquina, a primeira tecnologia que eu sabia que eu ia pegar. Eu Uhum. sei que é uma máquina que entrega muito resultado e que é conhecida mundialmente. Ela tem, assim, a potência muito boa e uma entrega muito boa, então estava lá no meu Uhum. number one, assim, da lista. Ou seja, excelência em todos os aspectos aqui, viu, gente? Doutora, qual conselho você daria para o médico, para a médica que está começando a construir sua marca pessoal? Eu vou dar esse conselho como não como médica, mas eu vou dar como espectadora, como paciente. Eu acho que ser autêntico, ser verdadeiro, sair, sabe, não tentar parecer alguém, vender igual alguém. Então, assim, o mais autêntico possível, o mais você possível. Talvez você perca alguns pacientes, sim. Talvez você demore pra fazer a sua onde você quer chegar. Então, assim, ter essa jornada um pouco mais demoradinha, mas você vai atingir o seu objetivo, assim, da melhor maneira possível. Então, assim, não tente apressar, não tente imitar, seja você e realmente preze pela segurança e pelo estudo. Não dá para só colocar tecnologias e não se esforçar e não entender isso. E também não sair daquele protocolo óbvio, ficar só seguindo a convenção, né, o convencional. Então acho que essa seria a minha dica, meu conselho para quem quer criar essa imagem. Então, esse que eu gostaria de ver nos profissionais. Doutora, deixa o Instagram pro pessoal de casa para eles te seguirem, por favor. Hoje eu administro 2 Instagrams, o doutora Iris Marcus, que é o meu pessoal, que eu falo um pouquinho sobre tecnologias, falo um pouquinho sobre
gestão de clínica, como está sendo esse início, né, essa implantação da clínica, a criação de sistemas e de experiências e tudo. E tem o Instagram da Total Skin, que é o Instagram oficial da clínica, onde a gente sempre coloca um pouquinho, reposta nossos pacientes, fala um pouquinho sobre todas as especialidades médicas que estão lá dentro com a gente. Doutora Iris, foi um prazer receber você aqui no nosso Obrigada. podcast Perfection Talks. E eu já vou dizendo para você que está aí em casa, quer mais tecnologia, quer mais sobre beleza, quer mais curiosidades como essa, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal que toda semana a gente está falando sobre isso aqui. Um beijo e até mais.